Olá meus queridos, eu sou o Tirsnilch e o filme de hoje é o vencedor da grade B da última enquete. Diferente da anterior, eu não fazia a menor ideia de qual dos três poderia ganhar, mas o resultado também não me surpreendeu. Darren Aronofsky sempre foi sinônimo de pessimismo, pelo menos na minha cabeça, e o filme que vamos estar vendo dessa vez é sem sombra de dúvidas um dos mais sádicos dele, e na minha opinião o seu melhor também. Requiem for a Dream, ou Hacking para um Sonho, conta 4 histórias diferentes de 4 pessoas interligadas de alguma forma. A narrativa viaja entre os personagens e os seus núcleos de forma progressivamente rápida à medida que os vemos se destruindo por conta do vício em drogas. Lembrando que o vídeo contém spoilers, vamos começar. O primeiro e, de certa forma, mais importante núcleo é o dos 3 jovens. Tyrone, o mais misterioso dos 4, ou o mais simples se você preferir, o Harry, o seu melhor amigo e sócio, e a Marion, a namorada do Harry. Eu falo melhor deles mais tarde. Outro núcleo envolve a mãe do Harry, a Sarah, em sua luta pela perda de peso a fim de caber no vestido vermelho que ela pretende usar quando for a um programa de TV. O filme tem um elenco bem curioso, ele conta com o jovem Jared Leto, a Ellen Burstyn do Exorcista, a minha adorada Jennifer Connelly e, por incrível que pareça, Marlon Wayans, o cara que é fumado pela maconha gigante no Todo Mundo em Pânico. Todos eles estão excelentes aqui, é aquele tipo de filme totalmente focado nas interações entre os personagens e na própria psique deles. Não demora muito e logo você se acostuma com o estilo esquizofrênico da edição. São poucas cenas do filme que se estendem por muito tempo e mesmo quando isso acontece existe alguma firula acontecendo, como os personagens sonhando acordados ou esses planos detalhes frequentes que evocam os seus sentidos durante a cena. E por falar em planos detalhe, o filme também estabelece uma febril sensação de rotina ao exibir com frequência uma sequência de takes rápidos dos personagens executando tarefas envolvendo seus vícios, desde a Sarah ligando a TV ou tomando suas pílulas de anfetamina até a clássica sequência dos jovens se aplicando com a pupila dilatando e tudo mais. Bem, e o que faz esse filme ser bom? Porque sim, ele é um excelente filme e, na minha opinião, o melhor desse diretor. Infelizmente ele contraiu o mesmo vírus que o Shyamalan pegou e começou a surtar na própria megalomania mais tarde. Mas Hacking para um Sonho é diferente, ele é de certa forma mais pé no chão. Não tenta passar nenhuma mensagem extravagante que ofusca o próprio roteiro e, acima de tudo, é um filme minimalista. São 4 personagens com origens e objetivos diferentes tentando restabelecer alguma dignidade em suas vidas ao mesmo tempo em que precisam lidar com o vício em drogas. Vamos começar pela Sarah Goldfarb, a mãe do Harry. Ela é a maior vítima da história. Assim como todos os personagens, existem algumas coisas obscuras sobre ela. Seu marido Seymour, a quem ela vive evocando, parece ter morrido ou simplesmente saído para comprar cigarro. Com o passar do tempo vamos percebendo que, seja lá o que aconteceu com ele, deixou um grande buraco no coração dela. Buraco esse que o seu filho Harry nunca ocupou, mas a gente fala melhor disso depois. O que importa é que, depois de sofrer tanto com a solidão e o filho viciado, Sarah finalmente tem a sua chance de se sentir importante novamente quando recebe por telefone a proposta de aparecer na TV. Tudo parece flores e arco-íris até ela perceber que o seu vestido vermelho, que o seu marido tanto adorava, não lhe cabe mais, o que a leva a recorrer a formas radicais para perder peso, incluindo se consultar com um médico charlatão que a entope de anfetaminas. O Harry e a sua namorada Marion trilham quase juntos a mesma história. Ambos saíram de casa e sonham em ter uma carreira de sucesso. Harry como traficante ao lado do seu amigo Tyrone e Marion como uma estilista. O plano dos dois rapazes é adulterar heroína e cocaína para vender mais e lucrar em dobro. Eles até conseguem uma boa grana com o passar do tempo, mas acabam cometendo o erro fatal de experimentarem o próprio produto. Já Marion é uma moça de opinião forte que prefere viver longe dos pais, pois, de acordo com ela, eles só se interessam por dinheiro. Ela parece encontrar todo o amor que precisa em Harry e nas doses de heroína que eles costumam aplicar juntos. E por fim, o Tyrone. Ele tem um flashback com a mãe dele, onde vemos que ela o ama muito e é isso. Não sabemos mais nada sobre ele além disso e do seu sonho de ganhar muito dinheiro, muito provavelmente para dar uma vida melhor para ela. O que torna esse filme tão interessante é o quão fora de controle ele parece ser, desde a sua edição frenética até a velocidade com que os eventos vão ocorrendo. Ele te dá pedacinhos de esperança aqui e acolá para que você pense que talvez haja alguma forma daqueles personagens se salvarem, mas a natureza autodestrutiva deles nunca permite isso. Um outro diferencial que vemos desse filme para outros dramas desse tipo é a inocência dos personagens. O Harry começa o filme roubando a TV da mãe pela 100ª vez. Ela se tranca no armário com medo e logo você pensa que ele é a pior pessoa do mundo. Mas então na cena seguinte, a Sarah vai numa loja comprar a mesma TV pela 100ª vez de um senhor que já está cansado de fazer essa mesma transação. Isso diz muito sobre ambos os personagens, tanto Harry quanto a Sarah. Ele pega a TV provavelmente porque a sua mãe não dá mais dinheiro para ele comprar as drogas e vende a TV na mesma pessoa porque sabe que a sua mãe vai poder comprá-la depois. É estranho, mas isso de certa forma implica que o Harry se importa com a sua mãe, apesar de não conseguir manter uma relação saudável mais com ela. A Sarah é incapaz de fazer alguma coisa contra seu filho. Mais tarde vemos que parte disso vem do medo de ficar sozinha, e por conta disso nunca pensou em interná-lo ou pelo menos procurar alguma ajuda para ele. Pode parecer absurdo
absurdo pra vocês, mas essa é a realidade de muitas mães por aí, eu mesmo conheci uma dessas. Sabendo que, apesar de trazer desgosto pra mãe, o Harry não é uma má pessoa, ou pelo menos não tem a intenção de fazer mal a ninguém, fica mais fácil da gente se aproximar dele emocionalmente, sentir alguma simpatia pelo rapaz. Ele está completamente apaixonado pela Marion e até mesmo incentiva ela a seguir o seu sonho em abrir uma agência de moda. A Marion tem os seus pais como um fantasma em sua vida. Às vezes ela se encontra com esse cara que o filme não deixa claro quem é, mas aparentemente é algum amigo da família quem dá a mesada pra ela. O filme deixa meio implícito que ela fazia favores sexuais pra ele em troca do dinheiro e de algumas mentiras que ele contava aos pais dela. Agora, com o Harry ganhando muito dinheiro com o negócio, ela já pode sonhar com nunca mais ver o sujeito e seguir a sua carreira na moda. É claro, se ela conseguir parar com a heroína antes. A vida da Sarah, a mãe do Harry, é basicamente um filme à parte. Como eu disse antes, ela ganha a oportunidade de aparecer em um programa de TV que, sinceramente, nunca fica claro se foi algum tipo de golpe ou se o programa realmente demora mesmo para chamar os convidados. E tem também a possibilidade de que ela tenha sido sim chamada, mas não tenha percebido porque estava alucinando demais. O lance é que a Sarah vive com esse bando de velhas que tomam sol na calçada feito aqueles pombos que se enfileiram em fios de poste. E apesar delas fazerem toda uma festa para comemorar a futura aparição da amiga na televisão, nenhuma delas se importa em perguntar se a Sarah averigou a veracidade do convite e uma, aliás, até mesmo indica um médico bizarro que a medica sem nem sequer olhar nos olhos. Tanto antes quanto depois dos comprimidos de anfetamina receitados pelo Dr. lá, a Sarah tem alucinações com comida, das quais o diretor descreveu como vício, mas eu pessoalmente acho que fome não é abstinência. Só que depois dos comprimidos, as alucinações começam a tomar outro nível, onde ela vê a geladeira se movendo violentamente querendo saltar em sua direção. À medida que o filme vai passando, a edição começa a ficar mais dinâmica e mais esquizofrênica ao ponto em que se torna um verdadeiro filme de terror, principalmente por causa dos closes no rosto da Sarah, que lá pro final fica irreconhecível de tão abatida e alucinada. A trilha sonora é outro ponto que adiciona muito aos sentimentos arrebatadores que esse filme provoca. A angústia de certas cenas ou o sentimento de desilusão e melancolia não seriam possíveis se ele não fosse um pseudo musical embalado pelo sublime trabalho do Clint Mansell. E mesmo que você nunca tenha visto esse filme, você com certeza já escutou a música tema dele em algum lugar. Seja no trailer de algum filme ou jogo, ou em algum vídeo do YouTube pré-2010. Fora essa música que embala o filme quase todo, existem mais duas que marcam muito. Aquela Beginning of the End e a Coney Island Dreamin'. Essa segunda, aliás, me traz sentimentos de pura tristeza por algum motivo e mesmo assim eu adoro ouvir ela. As músicas repetitivas criam uma espécie de motif ao longo do filme que dá uma vibe meio parecida com a da primeira temporada de Twin Peaks. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Essa série só usava duas músicas em todos os episódios da primeira temporada e você nunca se cansava delas por causa do quão bons os temas ficavam com a história. O elenco está fenomenal, infelizmente nenhum dos principais, com exceção da Ellen Burstyn, foram uma escolha primária. Mesmo assim, eu não consigo imaginar esse filme sem eles. O Jared Leto, como sempre, usou o mesmo método que viria a repetir em outros papéis para compor o seu personagem, chegando a andar com viciados e aplicar água nas próprias veias para sentir um pouco do que os caras passavam, mas quem realmente leva o prêmio aqui é a Ellen Burstyn. Nessa cena, um dos poucos momentos lentos do filme, a Sarah recebe uma visita do Harry, acreditando que ele está trabalhando em um negócio lícito ou pelo menos se forçando a acreditar como sempre faz. Ela começa a se abrir com ele e fala como está ficando velha e como não possui valor algum para mais ninguém. Se você reparar bem, vai ver que em certo momento a câmera não consegue enquadrar ela direito. Ela sai do foco e a filmagem fica parecendo amadora. Isso aconteceu porque o cinegrafista estava simplesmente em prantos e as suas lágrimas embaçaram o vidro da câmera, impossibilitando ele de ver o que estava filmando com clareza. Eu poderia falar mais sobre isso, mas eu quero me ater aqui à entrega que a atriz teve para essa personagem. A atuação dela é tocante e extremamente palpável. Como eu disse antes, a parte do filme que remete a ela é um outro filme por si só, e se isso fosse de fato uma realidade, ainda seria um filme muito interessante. Sobre a mensagem que ele tenta passar, eu não sei em qual nível as coisas apresentadas no filme refletem a realidade. Eu não falei isso antes, mas ele foi inspirado em um livro de mesmo nome escrito por Herbert Selby Jr., que aliás participou das gravações ao lado do diretor e até mesmo fez uma ponta em uma cena lá no final. Tanto o livro quanto o filme possuem a intenção de chocar. Quando Aronofsky perguntou para ele se o Harry sobrevivia no final, ele respondeu: claro que ele sobrevive, de outra forma não poderia continuar sofrendo. Então eu acho que isso já deixa bem claro o tom da mensagem. Eu não faço ideia de quantas pessoas esse filme ou livro afastaram das drogas, se é que alguém se afastou das drogas por causa deles, mas uma coisa eu posso dizer, eu não queria estar no lugar de nenhum desses personagens.
nem antes e nem depois dos eventos finais da história. Depois de tantos anos, as pessoas talvez possam estar se perguntando se Requiem for a Dream não seria somente um exercício de sadismo em forma de arte. Ele é como uma apresentação musical da dor e da tragédia, como o seu próprio nome sugere. Requiem é uma música tocada aos mortos, e a própria palavra, se não me engano, significa descanso. Ou seja, o próprio título do filme revela que não há final feliz, pois ele se trata de uma marcha fúnebre para um sonho. Que sonho é esse? Pode ser o sonho dos personagens, todos eles possuem esperanças e planos, mas também pode ser uma referência ao sonho americano. O crescimento do tráfico atingiu a vida de muitos americanos nos anos 60 e 70. Pode-se dizer que o sonho americano foi abalado pelo medo de uma geração viciada e completamente inconsequente. Até mesmo a banda Steppenwolf fez uma música sobre isso intitulada Monster. Eu recomendo, é muito boa. Como o livro foi escrito em 78, eu não ficaria surpreso se o cenário das drogas ainda fosse algo tão chocante para o povo americano. Ainda mais depois da onda do movimento hippie, que apesar de estar perdendo forças nessa época, já havia criado novos horizontes para os jovens. Bem, não é surpresa para ninguém que cada um dos 4 protagonistas sofre um destino bem cruel ao final do filme, e sinceramente, com exceção do Tyrone, eu não sei quem teve o pior fim. A Sarah enlouquece de vez, para piorar tratam ela com eletrochoque, o que frita os seus miolos de forma irreversível. O Harry e o Tyrone dirigem até Miami, mas são obrigados a parar porque o braço do Harry infecciona e começa a gangrenar. Lá o Harry tem o seu braço amputado e o Tyrone é obrigado a trabalhar numa fábrica após ser preso. Já a Marion acaba recebendo o final mais humilhante, tendo que fazer apresentações sexuais em troca de heroína para um cafetão. Aliás, caso você só tenha assistido a versão censurada desse filme, saiba que a única coisa que você perdeu foi uma cena bem explícita da Marion fazendo... bem, você sabe. Apesar da cena ser explícita, ela não é nada sensual e dá uma dó absurda da personagem da Jennifer Connelly. Enfim, isso é Requiem para um sonho, é exatamente o que se propõe a ser, uma espiral de desgraça e melancolia que vai te marcar para sempre e te fazer ter muitos pensamentos estranhos sempre que essa música tema dele tocar. E esse vídeo vai ficando por... Ah, eu já tava esquecendo! Existe uma cena da Marion agachada na banheira que é exatamente idêntica a uma cena de um dos meus filmes preferidos, o Perfect Blue. O que acontece é que o Aronofsky queria tanto fazer uma cena igual que ele literalmente comprou os direitos da produção do anime só pra filmar essa cena. Ou seja, se algum dia um live action desse filme for feito, provavelmente o Aronofsky vai estar envolvido. Ele remete a Perfect Blue em Cisne Negro também, mas essa é uma outra história, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Se chegou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se gostou, não se esqueça de clicar em gostei, não custa nada e me ajuda muito. Se tá chegando agora, eu te convido a ver outros vídeos do canal. Quem sabe você não acaba se inscrevendo. Eu vou indo nessa e até logo.